Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Está começando o Enquanto a Bola Não Rola pela Rádio Globo Brasil, Rádio Globo Rio. Mais um pouco da história da reportagem esportiva no Brasil. Espalhadas pelo Brasil. Nosso convidado de hoje, lá no Rio de Janeiro, Rádio Globo, Heraldo Leite. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André. Boa noite, amigos da Rádio Banda B. Prazer estar com vocês aí. Os primeiros registros como repórter esportivo. Hoje, é claro, já há algum tempo você não exerce esta função, né? O repórter de estádio. Mas os primeiros registros do Heraldo no rádio. Bom, André, na verdade ainda exerço, né? Só que em condições algumas vezes excepcionais, decisões de campeonato, jogos da seleção. Recentemente fiz reportagem no jogo Brasil-Argentina lá em Rosário, no jogo do Brasil em Salvador contra o Chile também. São casos mais esporádicos. Não faço a cobertura diária dos clubes, porque tenho outras funções aqui na Rádio Globo, na coordenação da equipe. Mas eu exerço a função, na verdade, desde 14, 15 anos de idade, numa primeira fase de maneira tanto amadorística e profissionalmente desde 1977. Comecei em 75 em Campos, ainda minha cidade, norte do estado do Rio, na Rádio Continental, e aqui no Rio de Janeiro, depois que vim para cá para estudar jornalismo, em 1977. Comecei na Rádio Nacional, numa equipe que o Zé Carlos Araújo montou lá, de 76 para 77, com o Washington Rodrigues, Denis Menezes, que foram meus grandes mestres da reportagem, e Luiz Mendes comentando. Foi nessa equipe que eu apareci em 77, começando inclusive já na cobertura de clube. Eu tinha 20 anos na oportunidade, fazendo a cobertura do Vasco. E daí em diante a vida cresceu e exigiu mais coisas. Esse desligamento assim do dia a dia, como foi pra você? Aquela adrenalina, né? Acostumado aquele dia a dia como repórter, e aí outras funções no rádio, como foi? Olha, André, eu acho que na verdade isso é uma coisa que acontece de maneira natural. São exigências da empresa, a experiência adquirida passa a exigir do profissional outro tipo de ações, né? Como apresentador, como âncora, na coordenação da equipe, na criação de pautas, enfim. E aí os mais jovens, né, vão chegando, também buscando um espaço, e esse dia a dia mais pesado, digamos assim, da busca da notícia, vai ficando para esses que estão chegando, né? E a criação, o pensar da equipe para quem adquire mais experiência. Mas é uma coisa natural, foi acontecendo ao longo do tempo. A gente nem percebe. Se você me pedir para dizer qual foi o dia em que isso aconteceu, eu não saberia te dizer, porque é um processo, as coisas vão acontecendo aos poucos. Passagens pelas rádios Tupi Nacional, hoje Globo, o jovem repórter Heraldo Leite. Qual era a rádio dos sonhos? Olha, eu na verdade comecei na Rádio Nacional, claro que sonhando com a Rádio Globo, né? Naquela época, final da década de 70, a Rádio Globo de Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, era toda poderosa. A Rádio Tupi sempre foi muito poderosa também, sempre foi uma dobradinha, uma briga. A Rádio Nacional na época, nessa época de final da década de 70 e início da década de 80, voltou a se tornar forte, porque ela foi forte na década de 50, 60, voltou a ficar forte nesse período, mas eu sonhava trabalhar na Rádio Globo, que era a rádio que eu ouvia quando criança, lá na minha cidade, lá em Campos, e sonhava trabalhar na Rádio Globo. Eu fiquei 7 anos na Nacional. Quando o Zé Carlos Araújo veio para a Globo, ele me puxou, me trouxe também. Fiquei 5 anos e aí pronto, a gente virou um profissional do mercado, você começa a ser requisitado e estuda propostas daqui ou dali. Fui para a Rádio Tupi em 88, fiquei lá 5 anos. E depois, em 96, aí tive um período que eu estive na Rádio Nacional, fiz um ano lá com o Luiz Penido, estive na Rádio Tropical e vim para cá, para a Rádio Globo em 96. De lá para cá, estou aqui, foi quando começaram essas novas... Na verdade, já na Tupi começaram essas novas funções a serem puxadas, pedidas, solicitadas. Eu estou aqui na Rádio Globo desde 96. De coordenador para coordenador. Aqui o nosso Marcelo Ortiz, deixando uma boa noite também para você. Boa noite, André. Boa noite, Heraldo Leite. Um prazer muito grande poder falar com você. Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus. Heraldo, eu tenho uma dúvida. Primeiro dizer que eu sou seu fã. E que quando iniciei no rádio, até não fazia tanto tempo que você estava no rádio, pelo que você estava contando, né? Mas você já tinha um grande nome aí no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu ouvi muito na Rádio Tupi você e o Danilo Bahia, né? Exatamente. Que já faleceu. Foi quando a gente saiu da Globo para montar
para reforçar a equipe da Tupi, o Luiz Penido foi para lá, aí fomos eu, Danilo Bahia e o Alberto Rodrigues, que era o comentarista. Exatamente. Eu gostaria de saber o seguinte, Heraldo, ficou marcado o Rádio Carioca, ficou marcado por isso, né? Por diversas duplas. Essa com o Danilo Bahia foi a que mais marcou para você? Dessas dobradinhas de repórteres que no Rádio Carioca, mais especialmente, ficou muito marcada, qual que mais marcou profissionalmente, Heraldo? Na verdade, a que mais me marcou foi a dupla com o Deni, né? Eu fiz uma dupla com o Deni Menezes na Rádio Nacional. Foi quando eu me tornei titular da reportagem. Isso aconteceu na virada de 1980 para 81, quando o Washington Rodrigues, que fazia a dupla com o Deni Menezes na Nacional na época, decidiu ser comentarista. Não queria mais a reportagem, já estava cansado, não queria mais correr atrás de jogador, como ele dizia. E abriu-se então a possibilidade. Eu ainda muito jovem, havia um certo medo de que eu não segurasse as pontas, né, não desse conta do recado. E ali foi o meu grande desafio, meu grande teste. E eu fiz então com o Deni uma dupla que durou lá bastante tempo, durou 6 anos. Depois nós voltamos a reeditar essa dupla na Rádio Globo, porque quando eu vim para cá, um ano depois o Deni veio também. Mas fiz uma dupla muito boa durante muito tempo com o Gilson Ricardo, ótima também na Rádio Globo. Agora essa com o Danilo foi marcante porque nós estávamos ali naquele momento enfrentando um desafio, deixar a Rádio Globo, na época líder de audiência, para ir para a Rádio Tupi, que era a segunda colocada, e enfrentar a poderosa Rádio Globo, né? Então a gente fez um caminho inverso e muito difícil, muito duro, porque não era fácil enfrentar todo o poderio que o Sistema Globo de Rádio tinha e tem. Então a gente trabalhou muito naquele período. Era trabalho assim que não tinha hora para acabar. Fazíamos um programa, pela primeira vez fizemos um programa ao vivo no horário que terminava meia-noite. Era o Giro Esportivo de 10 à meia-noite. Os programas desse horário no Rio eram gravados. Ninguém imaginava fazer matérias ao vivo a essa hora. E nós passamos a fazer muitas matérias ao vivo nesse horário e criou um diferencial. Então a gente trabalhava muito, começava na cobertura de clube de manhã e ia até meia-noite, quando necessário fosse, todo mundo junto, todo mundo ao vivo, fazendo um programa que mexeu com a estrutura da programação esportiva no Rádio Carioca. Então foi realmente muito marcante a dupla com o Danilo, saudoso Danilo Bahia, né, de saudosa memória, garoto de Bambuí, Minas Gerais, que prematuramente nos deixou, né? E eu quero dizer o seguinte, viu, André? Primeiro, uma alegria muito grande poder conversar com o Heraldo, porque a geração, viu, Heraldo, apesar de a distância, né, aqui em Curitiba, e na época a gente não tinha a internet, que hoje facilita muito, se ouve com muita facilidade, né? A Tupi não tinha ondas curtas, mas sempre com uma AM muito forte, que chega com muita força aqui, inclusive. A Tupi é muito mais forte para o sul e a Globo muito mais forte para o norte. Exatamente. Nordeste, né? Aqui, inclusive, escureceu, a gente já consegue ouvir, sabe, a Tupi. Às vezes até a Globo, mas a Tupi mais, como você lembrou. E eu quero dizer para você o seguinte, Heraldo, eu sei que você tem hoje o comando, inclusive, aí da Associação dos Cronistas do Rio de Janeiro, mas se aqui em Curitiba, muitos repórteres do início ali dos anos 90, sabe, e hoje outros, no meu caso já sou narrador esportivo, né, muita gente que já não é mais repórter, mas pode ter certeza que o teu trabalho e do Danilo influenciaram muita gente. Então, parabéns por isso que vocês conseguiram fazer, num momento, como você disse, de dificuldade, né, num momento de desafio, pode ter certeza que vocês fizeram escola. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado pela lembrança aí, até em nome do nosso querido Danilo, que era um guerrilheiro, era um batalhador, sempre correndo atrás da notícia, vivia em função do trabalho também. Era um desses trabalhadores mortos de paixão pelo que fazem, né? Que é o que o rádio, na verdade, exige. Hoje em dia, trabalhar no rádio, a gente faz a coisa muito mais pela paixão. Claro que todo mundo precisa do seu salário, precisa da boa remuneração, mas a paixão que o rádio desperta no profissional é uma coisa que supera qualquer coisa. Eu acho que em qualquer outra profissão, talvez só a medicina exerça um fascínio tão grande sobre um profissional, né? Porque envolve salvar vidas. Fora disso, eu acho que é o rádio quem realmente fascina a paixão. Então vamos curtir um pouco mais de Heraldo Leite no Rádio Esportivo. Heraldo Leite, o detalhe, Heraldo! Durval fez o pênalti, garotinho. Abriu o braço esquerdo para cortar o cruzamento de Thiago Maciel. Pênalti de Durval, zagueiro número 4. Romário ajeita a bola e vai fazer o 10º, garotinho. Durval de pênalti no toque de mão dentro da grande área. Correu o Romário, cadê a paradinha? Atirou, entrou.
melhor momento para o repórter? A descrição do lance do gol ou os bastidores depois, antes do jogo, ou até mesmo aquele trabalho semanal do repórter? Para você, Heraldo Leite, qual o melhor momento? Olha, o grande momento do repórter é o furo de reportagem. Isso aí não tem nem dúvida. Claro que a emoção de transmitir uma Copa do Mundo é ímpar. Meu primeiro jogo transmitindo uma Copa do Mundo, o Garotinho, eu estava na Rádio Nacional com o Garotinho, com o Zé Carlos Araújo, foi Brasil e Rússia na Copa de 82, a gente estava em Sevilha, fazia um calor infernal, 43 graus de temperatura. Nós fomos transmitir o jogo, eu fiquei tão emocionado que eu fiquei 3 dias rouquidão pura de ter colocado a voz acima do tom normal, de ter dedicado toda a minha empolgação, vibração na transmissão àquele jogo. Eu estava fazendo ponta, eu num ataque, o Denis Menezes no outro. Então é indescritível a emoção de trabalhar numa Copa do Mundo. Agora o furo de reportagem é o grande momento do repórter. Meu grande furo de reportagem foi a venda do Zico para a Itália, no momento em que Zico era o maior jogador de futebol do Brasil e numa época em que transferência para a Europa era uma coisa rara, né? Não é como essa febre de hoje que se vende jogador a rodo, 3x2, quando vence uma temporada, quando a temporada chega no meio. Naquela época não, só o Falcão tinha vencido daquela geração campeã de 82, né? Campeã não, campeã moral de 82, que o Brasil não foi campeão do mundo, mas fez uma seleção espetacular com Leandro, Oscar, Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, aquela seleção espetacular. Em 83, só o Falcão tinha vencido essa barreira de conquistar o mercado europeu, né? E o Zico foi vendido em 83, com o Flamengo campeão brasileiro. 3 dias depois, eu descobri a notícia de que o Flamengo estava vendendo o Zico por 2 milhões, vejam bem, 2 milhões de dólares. Foi o preço que a Udinese ofereceu, foi o valor que a Udinese ofereceu ao Flamengo. Ele acabou depois, por causa da reação popular da torcida do Flamengo, sendo vendido pelo dobro. Foram 4 milhões de dólares para o Zico. Era o maior jogador brasileiro em atividade na oportunidade. Você imagina, hoje qualquer jogador mediano custa isso, né? Ou qualquer jogador fraco custa isso para o mercado europeu, para o mercado asiático, para o leste europeu, enfim. Mas esse foi o grande momento da minha carreira, o maior momento da minha carreira foi noticiar a venda do Zico, com absoluta exclusividade na época na Rádio Nacional. O repórter tem que fazer, às vezes, justamente a pergunta que o entrevistado não gostaria, né? O assunto que está pegando no momento. Como é esse momento também do repórter? Eu recomendo sempre aos meus colegas que estão iniciando, quando surge uma conversa sobre como é que se faz uma entrevista. A entrevista, eu me considero um entrevistador. A minha profissão de jornalista, eu sou entrevistador, eu gosto de entrevistar. O entrevistador, o repórter, ele tem que trabalhar em cima de um binômio, distância e intimidade. Ele tem que ter suficiente intimidade com o entrevistado para que o entrevistado não rechace a sua pergunta, para que ele não leve uma patada ao ser perguntado, ou seja, que ele se faça respeitar. E tem que ter distância suficiente do entrevistado, ou seja, não pode ser amigo demais, a ponto dele não perguntar o que é difícil, né, que possa deixar o entrevistado embaraçado. Não vou perguntar isso não, porque ele é meu amigo, ele vai ficar numa saia justa danada. Então, é preciso identificar bem essa coisa. Você pode ser amigo de quem você quiser, mas você não pode ser amigo de maneira suficiente de um jogador, de um técnico, de um dirigente, de modo que essa intimidade, que essa amizade, que essa proximidade te impeça de fazer certas perguntas. Eu acho que esse é o grande segredo do entrevistador, é você saber a distância certa e ter a intimidade do momento certo, a intimidade suficiente para que a sua entrevista saia, ainda que com perguntas difíceis, saia uma entrevista interessante, inteligente para o ouvinte. Você é acostumado a perguntar, então eu te pergunto agora como é, né, estar respondendo, né? Acostumado a fazer entrevistas sendo entrevistado. Facilita para quem é acostumado a entrevistar? É mais difícil, eu prefiro entrevistar do que ser entrevistado, mas os anos de profissão acabaram me fazendo, sobretudo junto aos universitários, dar muitas entrevistas. Eu acabei aprendendo, viu, André, Marcelo? Acabei aprendendo a dar entrevista por força dessa necessidade. Eu tenho até hoje um pequeno curso de reportagem esportiva numa empresa chamada Escola de Rádio, dirigida pelo Rui Jobim aqui no Rio. E lá eu passo algumas das minhas experiências vividas no rádio, vividas no jornalismo, e tenho tido muitos contatos, também agora como presidente da ASERJ, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, muito contato com universitários, com colegas iniciantes,
e que solicitam essas entrevistas. A gente acaba aprendendo a dar entrevista também, viu? O Heraldo Leite ouvinte, como funciona? Você gosta de acompanhar o rádio esportivo? Eu só ouço rádio praticamente. Entre o rádio e a televisão, entre o rádio e o cinema, entre o rádio e o jornal, eu prefiro o rádio. Eu sou um apaixonado pelo rádio, mas isso não é de hoje, pela força do ofício, não. Eu sempre fui. Eu tenho um rádio na minha cabeceira, da cabeceira da minha cama. Eu acordo, eu ligo o rádio, é a primeira ação que eu faço. Do rádio vai comigo para o banheiro, vai comigo para a cozinha para tomar um café, para a sala, ele me acompanha em todo lugar. E não é rádio de egoísta, não é rádio de fone no ouvido, não. É rádio de alto-falante, aquele rádiozinho pequeno, portátil, ele é meu companheiro, ele vai comigo a todo lugar. Então eu ouço rádio não só no esporte, eu ouço toda a programação e fico vasculhando ali, de estação em estação, de emissora em emissora, para saber o que está sendo feito, o que está sendo falado. O rádio, como diz o Zé Carlos Araújo, é o melhor companheiro da pessoa. Vou te pedir agora, Heraldo Leite, para você escalar a equipe dos sonhos. Aqueles nomes que você gostaria que estivesse junto na Globo aí com vocês. Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil. Mereceria fazer uma seleção de futebol, a gente já precisa de pedir tempo para sacanagem, pensar. Né? Mas eu gostaria de ter mais aqui comigo o Aston Rodrigues, Deni Menezes, Luiz Penido, além dos companheiros que eu tenho aqui, logicamente, que são todos profissionais de alta qualidade. Gostaria de ter Wagner Menezes, mas se eu fosse trazer todo mundo para cá, não ia ter concorrência, né, André? Fica meio que sem graça, né? Fica sem graça. O bom é que os grandes profissionais estejam mesmo aí distribuídos pelos vários pontos do mercado do Rio. E bom para o veículo rádio, né? Bom para o veículo rádio. Quem dera que houvesse mais 2 ou 3 emissoras fortes concorrendo, né? Heraldo, muito obrigado. Boa sorte para você nessas jornadas esportivas da vida. Obrigado, André Jorge. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos os amigos do Paraná, os colegas. Sucesso para todo mundo. Senhoras e senhores, Heraldo Leite. Destaque do Botafogo. Vamos até General Severiano. Heraldo Leite revivendo os bons tempos, hein, Heraldo? É verdade, garotinho. Agora precisa ser com um tempo melhorzinho. Verdadeiro dilúvio aqui em General Severiano nesse início de noite, que teve que acabar mais cedo com o treinamento do Botafogo. O Botafogo, Zé Carlos, trabalha com a possibilidade clara e real de que Dodô venha a ser absolvido e ainda esta semana, ou seja, com a ideia, com a intenção